Bom dia, vamos ao versículo do culto de hoje e o texto da pregação do culto e mais os 2 versículos das senhas diárias e a oração prevista nas senhas diárias. É o segundo domingo na quaresma, também chamado de domingo reminiscere, lembrar ou relembrar, e significa reminiscere em latim. É o 12º dia na quaresma. O título que eu dou para estas senhas, para o versículo, texto do culto, texto de pregação, o título e a reflexão é nascer de novo a cada dia da água e do Espírito. Nascer de novo a cada dia da água e do Espírito. A quaresma como ensaio, como tempo de ensaio. O Lutero dizia que a cada dia o cristão e a cristã devem afogar o velho ser humano pecador, egoísta, e nascer de novo da vontade, do amor e da justiça e da misericórdia de Deus. Eu acho que todo mundo tem o hábito de passar uma água no rosto pela manhã, né? No inverno é meio difícil, mas aí você pode esquentar uma aguinha e colocar junto com a água fria da pia para lavar o rosto. E a cada dia que a gente fizesse isso, poderia lembrar o nosso batismo. Esse nascer de novo, que nós vamos ver no texto da pregação. E o versículo para o culto do dia, deste segundo domingo da quaresma de 2023, é o seguinte: João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Texto de pregação para este domingo de culto, segundo domingo da quaresma, domingo reminiscere. João, capítulo 3, versículos 1 a 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos, maravilhosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe falou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A pausinha. Esse texto, lá na minha juventude, quando começava, e talvez desse texto mesmo começava a nascer a vontade em mim de estudar teologia, esse texto, para mim, nele Jesus deixa bem claro que entender da fé cristã, entender da proposta
de Deus para o mundo, para a vida de cada pessoa e de toda a sociedade, para compreender a proposta de Deus para o mundo, é preciso saber interpretar texto. É preciso saber entender texto, ler de forma fundamentalista. Isso é, assim, o que está escrito é. Então se diz nascer de novo. O Nicodemos disse, como posso entrar no ventre da minha mãe, sendo eu velho, para nascer uma segunda vez? Não interpretou o texto. Respondeu Jesus a Nicodemos. O que nasce, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não é entrar no ventre da mãe. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele consegue ver o reino de Deus porque ele não saiu do corpo. Espírito não quer dizer sair do corpo. É ter os olhos já na dimensão profunda. Ou tão rasa que não complica a palavra espírito. Ele vê a realidade. E daí ele vê o reino de Deus. O que Jesus está fazendo de maravilhoso? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Como pode? Você não consegue interpretar as coisas e ver abaixo e acima e dentro das coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho, não conseguem ver e entender. Eu lhes falei de coisas terrenas a vocês e vocês não creram mesmo assim. Eu falei da linguagem rasa, terrena. Como vocês podem crer então, se eu lhes falar dessas coisas celestiais, espirituais, abaixo, dentro, profundo, de maneira não fundamentalista, mas de maneira real, espiritual? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser que ele veio do céu, que é o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí Jesus está falando de si. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tenha essa vida que compreende além. E faça, por favor, daí a leitura não fundamentalista, a interpretação de texto, para que todo que nele crê tenha essa vida espiritual. Entenda essas coisas celestiais, acima, abaixo, profundo, abaixo do raso, como eu escrevi hoje, essa manhã. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, Jesus falando, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna, profunda, abaixo do raso, consiga ver as coisas, interpretar o texto e a realidade, e ver a maravilha que Deus faz. Não no raso, na proposta, na promessa. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, pela lei, pelo julgamento, às vezes dos preconceitos. Dizia Isaías lá, Deus julga o mundo com justiça, não pelo que falam, fofoqueiam, não pelo raso olhar,
mas pelo amor, justiça, que vê no fundo, acima, no repleto de humano que quer ser salvo, a quem Deus ama. Mas para que mundo? Então, o mundo, você e o mundo mesmo, seja salvo. Em todas as raças, todos os povos, todas as etnias, todas as culturas, não interessando o sexo, não interessando o raso, quer dizer, o raso não, o carnal que você vê, entendendo o espiritual, o celestial por trás desse amor, dessas palavras, que você precisa saber ver o lado espiritual, celestial das palavras, não ficar nesse carnal e vazio de sentido, vazio de amor. Nascer de novo, a cada dia, da água e do Espírito. Espírito não é uma coisa flutuando por aí, mas é dessa visão, desse sentimento, desse entender o espiritual e o amoroso. Que Deus traz a nós pela sua palavra, pelo seu Espírito. Os versículos do dia e a oração, que é magnífica a oração. Primeiro versículo das senhas diárias do dia, que podem ou não ser lidos no culto. Salmo 33, 9. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vejam isso no sentido espiritual, não carnal, não fundamentalista. E o segundo versículo, Mateus 8:8, é um texto que até inspira uma música lindíssima. O centurião disse para Jesus: eu não sou digno de te receber na minha casa, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, será salvo. E daí o amor se realiza. A musiquinha é uma introdução de outras músicas no disco, que é uma missa, também missa dos quilombos, eu acho. Senhor, eu não sou digno para que entres em minha casa, mas dize uma palavra e serei salvo. E a oração magnífica de Peter Strauch. Senhor, nós te pedimos, vem e nos abençoa. Faze repousar sobre nós a tua paz. E abençoando-nos, mantém sobre nós as tuas mãos. Toca-nos com tua força. Um bom dia, um bom domingo da Quaresma. A Quaresma como tempo de ensaio, de nascer de novo, da água e do Espírito, lembrando o nosso batismo. Um bom dia.